Olá pessoal, eu sou a Meca Andrade, diretora do Grupo Método, e hoje eu vou revisitar um tópico que eu já escrevi a respeito no blog. A ocorrência de birras e de choro durante o tratamento, principalmente no início do tratamento comportamental da pessoa com autismo. Aqui eu estou olhando mais com mais atenção para a criança pequena, o início do tratamento, quando aquela criança ainda não está acostumada com uma situação instrucional de demanda. É muito comum a gente ver no início do tratamento, principalmente quando a gente vai trabalhar atividades que exigem um certo, vamos dizer assim, uma certa estrutura, atividades de tentativa discreta, né, que a gente chama numa mesinha como essa, por exemplo. É comum que a gente veja que a gente tenha que lidar com alguma resistência da criança, que se traduz na forma de choro, na forma de birra, muitas vezes duradouras, no sentido, não são episódios necessariamente curtinhos, muitas vezes se estendem por alguns dias. É um período bastante difícil, né, para os pais, e também é um período difícil, desafiador para a gente. Ninguém gosta de ver a criança chorando ou a criança tendo uma dificuldade para enfrentar aquela situação. Mas aqui eu gostaria de trazer dois pontos importantes, tanto para os profissionais quanto para os pais. Primeiro, para os pais, é normal isso acontecer e seria estranho se não acontecesse, né? Porque a gente está pegando aí uma criança que tem interesses restritos, que tem a liberdade de fazer aquilo que quer, na hora que quer, e colocando ela numa situação mais estruturada, onde as coisas são, vamos dizer, mediadas pela ação de uma outra pessoa. Então é normal existir essa resistência. E nesse sentido, a gente como profissional tem que estabelecer alguns limites, algumas regras e algumas práticas para tentar conduzir a criança nesse processo inicial. Quais são as coisas que a gente pode fazer para minimizar vamos dizer assim, esse efeito inicial? Primeira coisa, tentar conduzir avaliações de preferência, ou seja, são situações estruturadas em que a tarefa da criança é escolher coisas que ela gosta. Eu sempre começo o tratamento de criança com avaliações de preferência, porque é um jeito da criança começar a gostar já da terapia, perceber que tem várias coisas legais e introduzir a demanda, ou seja, as atividades instrucionais propriamente dita, de forma muito gradual. Muito gradual não significa meses e anos, muito gradual significa no decorrer de algumas sessões. Então, conforme a gente vai conhecendo a criança, conhecendo as preferências, podendo usar esses itens de preferência como motivadores do comportamento dela, esses problemas de birra e de choro tendem a diminuir. Vai ficando mais fácil, vai ficando mais motivador a terapia, até chegar a um ponto que nosso objetivo é sempre esse, que a criança gosta da terapia. Quer dizer, você sabe que você atingiu esse ponto quando o terapeuta chega, ou quando a criança chega na sala do terapeuta e vai direto para a situação instrucional e vai direto procurar a atividade. Ou quando a criança olha para o terapeuta e você vê a satisfação dela naquele momento. Então, qual é o meu recado para os pais? Veja, talvez seja difícil nesse começo, nesse período, talvez haja sim um comportamento de resistência, choro, birra, e a gente vai ter que atravessar esse período de mar mais agitado, mas deve sim chegar a um momento em que a terapia é motivadora, é agradável, é algo que a criança gosta. E para os profissionais, eu queria dar o mesmo alerta, porque eu vejo esse erro ocorrer também do lado dos profissionais, tá certo? Muitas vezes o profissional fica sob a impressão de que ele vai ter sempre que lidar com a birra e com o choro. Se a birra e o choro se estendem por meses no seu tratamento, tem algo errado com ele, tem mesmo algo errado com ele. Muitas vezes esse algo errado é que a terapia não é frequente o suficiente para a criança desenvolver um repertório que permita a ela usufruir daquilo que tem de bom na terapia. Então, é muito comum isso ocorrer com tratamentos que são 2 horinhas por semana, 1 horinha aqui, 1 horinha ali. Quer dizer, a criança acaba não criando um entendimento adequado de todas as coisas boas que ela pode ter durante a sessão. Mas quando você está fazendo um tratamento intensivo, tal como deveria ser, um tratamento intensivo, diário, com a criança
trabalhando naquelas atividades, naqueles objetivos que são importantes para ela, usando os motivadores que você identificou de forma objetiva com ela. Essas birras e choros têm que parar de ocorrer, ou seja, podem ocorrer ocasionalmente por causa de um aspecto pontual. Ah, o iPad quebrou hoje, então não vamos poder usar o iPad na sessão, vai ser uma sessão mais difícil? Vai, elas vão ocorrer ocasionalmente, mas aquela terapia que ocorre todo dia, por meses a fio, regadas a choro e birra, tem algo errado com essa terapia. Eu sugiro que você repense nas práticas que estão sendo feitas e tente mudar as estratégias, tá certo? Não há por que você imaginar que a criança vai desenvolver um repertório que você está procurando estabelecer se ela está passando por isso repetidas vezes todos os dias, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Fica aí meu toque para essa semana. E não se esquece de dar uma checadinha lá no blog da gente, no blog do Projeto Amplitude, do Grupo Método, na nossa página do Facebook, tá certo? A gente se vê a semana que vem.